Agora é hora de economia. Coluna Capital com Flauzino Antunes. Vamos falar com a tradicional Coluna Capital. Hoje o assunto é a emenda à Constituição preparada pelo deputado Cristino Áureo para permitir que a União, estados e municípios reduzam a carga tributária de combustíveis e gás de cozinha, que vem sendo discutida nos últimos dias. Isso, e os cortes nos impostos propostos no projeto vêm gerando polêmica e até atritos entre aliados da base e do governo. E para falar sobre o assunto, Flauzino Antunes está ao vivo em mais uma Coluna Capital. Muito bom dia, Flauzino, tudo bem? Bom dia, Bruno, bom dia aos ouvintes da Rádio Moderna FM. Bom dia, o seu novo aí companheiro de bancada. É o Gabriel Alves, trabalha aqui com a gente. Gabriel Alves. A Fernanda tá de atestado, mas já ela volta. É que nós falamos tão pouco, né, Flauzino? Pois é, ué. Que bom que você está aqui junto conosco também. É um prazer estar de volta na Coluna Capital, né, da Rádio Moderna FM, para tratar de assuntos importantes aí para o Brasil, né? Exatamente, esse assunto vem pegando aqui, né, no Brasil nesses últimos dias, porque, além de muito polêmico, tem gerado até rusgas dentro do governo federal, né? Diferentemente do presidente, o ministro da Economia, o Paulo Guedes, ele tem se mostrado contrário a esse projeto, né, nos últimos dias da PEC dos combustíveis. Quais são as razões para tal? É o seguinte, Bruno, e também aqueles que estão nos escutando hoje pela rádio e vão nos ver aí na internet. É o seguinte, o Guedes tem um planejamento econômico baseado com as arrecadações que ele já tem. Então, ele quer conduzir o que se arrecada para pagamento de juros, fazer pagamentos dos banqueiros, fazer algumas coisas assim mais que já foram previstas até no orçamento do ano passado, né? Então, perder essa arrecadação, para ele, Paulo Guedes, é perda de confiança com os parceiros que ele tem. Então, ele fica meio fazendo o contraponto da política eleitoral que o Palácio do Planalto, né, através do Bolsonaro, está tentando implementar agora, e ele fazendo os acordos do setor financeiro. Então, essa é a principal diferença, porque, por Paulo Guedes, isso aí não passa de uma questão mais eleitoreira do que uma questão de profundidade econômica. E, se for levar em consideração, a base inteira que apoia o ministro da Economia são de bancários, né? Oi, eu não escutei, Gabriel. A base inteira que apoia, talvez, o ministro da Economia é de banqueiro, não é? Exatamente. Ou de banqueiros, ou aqueles que foram ajudados financeiramente na campanha pelos bancos, pelo setor financeiro. E essa proposta ela busca um corte que pode chegar até 54 bilhões de reais em impostos como PIS, COFINS e CID. As reduções chegariam até 75 bilhões de reais em arrecadação se o Congresso acionar o corte dos impostos da energia elétrica. Quais as vantagens e desvantagens nesse sentido? É o seguinte, não é só corte na CID, no COFINS, no PIS, assim, não é só isso que está em jogo, né? Porque você falou que vai ser quase 50 bilhões, mas pode chegar a 100 bilhões, porque, na verdade, de custo para o governo federal. 100 bilhões porque tem auxílios, tem subsídios que estão colocados aí também. Auxílios de R$ 1.200 para cada caminhoneiro, mês, né? Então, se você multiplicar, vai dar um valor aí de 10 bilhões, quase 11 bilhões de reais, e somando tudo isso dá 100 bilhões de reais no ano no orçamento. Para quem estava falando que o governo não tem dinheiro, fazer um mega projeto desse mostra que tem dinheiro, só destina para quem eles querem, né? Para quem o Palácio do Planalto quer, né? Para quem o Bolsonaro está desejando. E o Congresso caminha em conjunto, né? Então tem esse discurso.
né, esse discurso, esse embate, essa disputa, porque o Congresso Nacional nada mais é que a representação popular e a representação dos interesses. Então, se o povo vota em deputados federais e senadores que vem só pegar o voto, mas representa a classe financeira, a classe empresarial, nesses momentos é que ele vai sentir que ele não tem uma ligação com esse povo, né, com esses eleitos. Né? O povo e os eleitos não se comunicam, na verdade. Né? Então, o que eles estão disputando? Para onde vão esses bilhões? Um querem porque representa o setor de rodovias, de transportes, outro representa o setor financeiro, e todos eles estão querendo esses 100 bilhões na mão deles. Então, esse é o grande debate político em torno da pauta econômica. Né? É isso que é o grande desafio, porque você não poderia comprar vacina porque não tinha dinheiro, mas pode dar auxílios de 11 bilhões de reais para os caminhoneiros. Não que os caminhoneiros não precisem. Precisam. Todo mundo precisa, mas precisa também que o governo olhe como todo, né? Não faz essa picadinha conforme o interesse político eleitoral que está se avizinhando. Né? Pois é, o ano de eleição, né? Onde essas medidas elas aparecem com mais frequência. Parece né? que eles querem trabalhar, São né? mais eleitoreiras mesmo. E, Flauzino, o presidente da Petrobras, o Joaquim Silvio Luna, ele se reuniu ontem com o deputado, né, Cristino Áureo, e disse que essa PEC contribuiria para esse momento. Ele afirmou, durante aí, declarações, né, após o encontro, que as razões dos preços estarem tão altos, né, a gente não precisa nem ficar comentando gasolina, álcool, diesel, enfim. Gás de cozinha, Fora os gás de cozinha, energia elétrica, mercado, tá tudo alto, enfim. Mas no caso do presidente da Petrobras, né, trazendo para os combustíveis, ele afirmou que as razões dos preços estarem tão altos são por fatores externos e não por fatores internos, ou seja, nada que dentro do Brasil, falta de gestão ou políticas erradas, né, de preços, dá para se entender que ele quis dizer isso. Você concorda com esse posicionamento ou a Petrobras poderia ter apresentado cadeias de preços mais justas nesses últimos anos? O discurso do presidente da Petrobras é o mais próximo do sincero que eu já vi sobre essa PEC. É o mais próximo da realidade. Realmente, o peso de impostos, de contribuições na cadeia produtiva do petróleo e da gasolina realmente interfere, mas não é o grande vilão. Vamos colocar assim, né? Tem aqueles que participam do crime, aqueles que são cúmplices, e tem aqueles que são os organizadores do crime. Né? Então, para quem está nos ouvindo entender, o grande vilão, na verdade, é a política de paridade de preço internacional. Por isso que ele fala, o presidente da Petrobras fala, olha, o problema é externo, não é gestão da Petrobras, não é a gestão interna do país, e sim o externo. Isso aí, ele cantou a letra. Que essa PEC nada mais é do que você fazer agrados, né? Porque eu não comentei, mas vai dar 5 bilhões de benefícios para estados e municípios que investirem na melhoria do transporte público, por causa que o combustível, o diesel está caro e a passagem está mais alta. Então, você tem que fazer e os governos estão sem capacidade de investimento. Então, o governo federal vai dar 5 bilhões. Vão aumentar o Vale Gás, que era de 50% de subsídio para as pessoas carentes, para 100%. Isso nada mais. Por que não fez isso o ano passado, não fez isso no começo do mandato, em 2019? Está fazendo agora. Vai isentar, né, a compra de gás de cozinha, que é essencial, é primordial para as pessoas mais carentes, a 100%. Isso vai dar um custo de 2 bilhões de reais. Né? Então, esse dinheiro está existindo. Então, esse não é o problema. O problema é, como eu falei, é o PPI, a paridade do preço internacional. O preço internacional da gasolina sobe, do petróleo sobe, e a gente sobe aqui dentro no país. Porque nós não produzimos
toda a nossa gasolina. Então, a gente tem que importar a gasolina. E aí tem que fazer uma paridade a esse preço do dólar. E acrescentado 5% a mais, né, que tem a composição da paridade, por causa do transporte, né, da gasolina vindo de lá para cá. Então, a gente acrescenta mais 5% de transporte ao preço vendido. Isso aumenta o custo aqui dentro, né? Então, o brasileiro não tem o poder de compra em dólar, tem o poder de compra em real. Seria muito melhor para o país estar produzindo as refinarias e tendo sua gasolina a preço de real, não a preço de dólar. Então, isso ia ajudar muito mais do que fazer uma PEC que vai só mexer com um orçamento público federal e não vai derrubar o preço. Isso que é importante. Né? Você pode até forçar que os governadores abaixem ainda mais o ICMS. O ICMS não é o grande responsável pelo preço da gasolina, porque o ICMS ele não tem alteração. Ele é votado num ano e não pode ser aumentado no outro, enfim. É por aí que demora um ano, 6 meses para poder aumentar uma alíquota do ICMS. A gasolina está subindo toda semana, todo dia, enfim, depende do dólar. Então é isso que não foi questionado. E ninguém está falando sobre isso. O ano passado a Petrobras fechou com um lucro de 42 bilhões de reais, lucro que foi dividido para os acionistas. E o maior acionista não é o governo federal. O governo federal tem 39% da Petrobras. Então, hoje, praticamente, a Petrobras é uma empresa estrangeira, né, de controle acionário do governo federal. Mas, enfim, é aí que precisa mudar. A gente precisa comprar mais ações, o governo federal precisa comprar mais ações da Petrobras, né, para poder mudar essas políticas de preço. Flauzino, você estava explicando, eu fiquei com uma dúvida aqui, né? Me surgiu. Fora as refinarias, né? Porque esse assunto é tratado há muitos anos. Mas fora essa solução, né, das refinarias, quais são outras alternativas para que os preços abaixem, assim? O Brasil, para você ter uma ideia, aumentou o preço dos combustíveis em 30% o ano passado. A inflação fechou em 10%. Né? Então, teve um descompasso muito grande. E a principal fator é a importação de refino. A importação dos derivados refinados. Né? Porque, se tem uma ideia, a gente exporta 1 milhão de barril de petróleo por dia e consome 500 mil de refinados, importa 500 mil de refinados por dia. Pô, isso aí, assim, é uma questão básica para quem estudou história, geografia na escola. Se você exporta produtos naturais, né, igual a gente exportava na época da colônia, que era ouro, e tinha que comprar tudo industrializado, a gente saía perdendo no volume de dinheiro, como um país. Então, se a gente exporta petróleo e importa gasolina, o preço da gasolina é 3 vezes mais caro do que o petróleo vendido. Então, é uma conta que, assim, não está batendo. Então, a gente precisa aumentar a produção interna dos refinados. Aí uma questão para você, Bruno. Não sei se eu vou conseguir responder a sua pergunta, mas nós temos só 12 refinarias no país. 10 de tamanho internacional. 2 bem pequenas, uma no Amazonas e uma menor ainda no Rio Grande do Norte, em Mossoró, que não são suficientes para a produção total de gasolina que o Brasil precisa. Então, e a gente tem a maior concentração do refino em São Paulo com 4, daí tem uma no Rio Grande do Sul, uma no Paraná, uma no Rio de Janeiro, uma em Minas Gerais e a outra na Bahia e Pernambuco. Foi privatizada de Pernambuco e a empresa internacional que comprou nem abriu. Se você privatizar, porque tem um discurso, né, Bruno, que o Guedes fala, vamos privatizar as refinarias da Petrobras que vai aumentar a oferta.
Não vai, porque a distância da competição entre uma refinaria e outra é muito grande. Você não vai estar competindo, a refinaria do Rio Grande do Sul não vai estar competindo com a da Bahia, né? Porque o custo de levar a gasolina refinada lá do Rio Grande do Sul para a Bahia é muito, muito grande, muito caro. Então é mais fácil comprar da Bahia. E, enfim, você não vai ter competição, você vai criar vários pequenos monopólios que vão produzir ou não a gasolina. O que seria ideal era a própria Petrobras não privatizar e aumentar a quantidade de refinaria e espalhando para o interior do país, para você ter uma produção que atenda a maior parte do país e não só concentrada no sul e sudeste. Então, é uma desigualdade para a questão da realidade do preço da gasolina. E, Flauzino, a proposta economicamente saudável, existem garantias de que os valores não vão afetar os cofres brasileiros de uma grande maneira? Ou seja, quais são os riscos? Não entendi. Só repete, por favor, para eu poder assimilar a sua pergunta. Claro. A proposta é economicamente saudável. Existem garantias de que os valores não vão afetar os cofres aqui no Brasil de uma grande maneira? Ou seja, quais que são os riscos? Não, vai afetar, né? Isso aí não é economicamente saudável, porque você não está mexendo na produção, você não está mexendo no preço, você está mexendo só no orçamento. Então, o que eles estão fazendo para poder aprovar uma PEC dessa? Porque o limite do gasto, do teto do gasto, já está até acima, 73 bilhões apontado como déficit. Se você faz um programa assistencialista desse, você vai ainda afetar ainda mais o teto dos gastos e a regra do ouro. Você não pode... a regra do ouro é pegar financiamento externo para poder pagar essas dívidas correntes. Eles tiraram a Vale Gás, eles tiraram o subsídio, eles tiraram tudo como se fosse presente no componente contábil, né, para não interferir no teto de gasto e jogar para uma outra rúbrica que você pode gastar. Por que não faz tudo isso com os outros também, né? Por que não faz o aumento dos enfermeiros, na compra de vacina, no aumento de hospital, enfim? Não faz isso também, né? E falam que isso é o grande vilão, então, não, enfim, é uma outra discussão, mas vai afetar o orçamento, eles sabem disso. Por isso que eles estão remanejando, fazendo artimanhas contábeis e legislativas para poder aprovar uma PEC dessa. E vai aumentar ainda mais o déficit das contas correntes do orçamento público federal. Então, enfim, é só uma questão eleitoreira, tanto que tem um prazo para vencer, que é 2023, né? Eles não querem deixar essa política aí para quem vai ganhar lá na frente. Mas não tem investimento, por exemplo, em aumento de refino, na produção de petróleo, no incentivo à construção de navios, enfim, não tem nada desse tipo. Então, para mim, isso daí não vai interferir na questão econômica produtiva do país, vai interferir na questão econômica orçamentária do país, e isso aí já está claro e é muito grave. Pois é, Flauzino. Eu ia até perguntar agora para você, né, que a equipe econômica do Guedes está entrando em atrito com o Bolsonaro. Eles querem apenas o corte para o diesel, né, que daí afetariam cerca de 18 bilhões de reais nos cofres, né? Eu ia perguntar as motivações para isso, mas eu acho que você já me respondeu. Acho que já ficou bem claro, né? Lá no começo, e é mais curioso ainda quando a gente pensa que a proposta ela é válida só até o ano que vem, né? Ou seja, só até após as eleições. Acabou a eleição, acabou a proposta. Acabou o pacote. Daí pode subir o preço de novo, pode fazer as coisas e não vai estar nada resolvido, né? Na verdade, vai aumentar o descontentamento, né? Porque a crise está aí, o desemprego vai aumentar e tudo mais. Aqueles que dependiam do Vale Gás de 100%, em janeiro de 2023 não vai ter mais. Complicado. E tem um outro detalhe, assim, porque talvez alguém possa falar, não, esse economista está falando coisas que não é realidade e tal, sobre o preço do petróleo. Pode falar. Queria só deixar claro que, por exemplo, o Brasil, para extrair o petróleo, o Brasil tem de custo $8 por barril. Todas as questões de impostos e de transferências, do royalty do petróleo, do pré-sal, por exemplo,
vai chegar a 25 dólares, daí incrementado no custo do barril. Então, o Brasil tem um custo de 35 ao todo, 35 dólares a cada barril. Esse é o custo. Só que o preço internacional definido pela OPEP, que é a Organização dos Produtores de Petróleo, é de 50 dólares. O Brasil ainda lucra 17 dólares por barril, 25, 35, 15 dólares por barril, em média. Porque pode ser que varie entre 50 e 52, mas enfim, em média, 15 dólares por barril. Isso é muita grana, porque o Brasil exporta 1 milhão de barris por dia. Então, o dinheiro que a Petrobras está ganhando em cima da questão do petróleo é gigante. Só que isso agrada aos acionistas, né, que são a maioria estrangeira e donas de banco. Então, eles querem deixar a Petrobras só uma exportadora de petróleo, que para eles já está muito bom. Mas para o país isso é ruim. Nós temos que pensar o país, a gente tem que ser soberano. O país precisa ser independente economicamente e ser bom para o seu povo. Não é os financeiras de fora que são os acionistas que a gente tem que atender. A gente tem que atender ao nosso povo, que paga a gasolina, a dona de casa que precisa do Vale Gás, do gás mais barato, enfim. Do agricultor que precisa dos insumos, né, que vêm do petróleo. Então a gente precisa pensar nisso, pensar no país. Isso é ser patriota de verdade, né? Não fazer coisas eleitoreiras e nem fazer coisas para agradar o estrangeiro. Então é isso que a gente precisa como recado, né? E alertar, né, que a Petrobras tem diminuído a sua participação no refino no Brasil, né, já caiu em 25%, e a gente está nessa crise por causa disso. Pois é, acho que o recado ficou bem dado, Flauzino. Agradeço muito a sua participação aqui. Voltamos com a Coluna Capital, né? Sempre muito informativo, muito legal esse bate-papo com você, né? Muito informativo e também a gente aprende demais. Então, agradeço muito. Deixo agora o espaço aberto para você. Se quiser fazer alguma consideração final, um agradecimento, pode ficar à vontade. Eu agradeço mais um programa da Coluna Capital aqui, né? Na Rádio Moderna FM. A você, Bruno, ao Gabriel, que estava aqui junto comigo, a todos os ouvintes e internautas, né, que a gente espera estar contribuindo aí para uma informação diferenciada, né, para a gente poder pensar, para reflexão, né, poder a população analisar as informações que recebe. E eu tenho uma página no YouTube, que é o Flauzino Antunes, me sigam lá, se inscrevam, curtam, compartilhem, e a gente tem muita informação lá dentro do nosso canal. Obrigado, até a próxima semana na Coluna Capital. Obrigado, Flauzino. Agora é hora de economia.